E quando a gente desenvolveu a nossa parte que a gente chama de córtex pré-frontal, essa parte mais racional, essa parte que é possível prever o futuro, ou seja, eu consigo hoje ficar pensando na minha aposentadoria, se eu vou ter dinheiro para minha aposentadoria, como que será o futuro dos meus filhos. Eu consigo hoje criar os e se's, as várias suposições, graças a essa evolução, e essa é uma diferença muito grande de nós para outros animais, para outras espécies. Então, nós temos essa questão de poder olhar para o futuro, fazer suposições. E por que eu tô falando isso para o estresse? Porque dessa forma a gente consegue estar com todas as ativações que o estresse dá, simplesmente pelo fato de pensar no futuro. Eu paro aqui e começo a pensar no dia de amanhã, eu começo a ativar o meu sistema de luta ou fuga, que é o mesmo sistema. Lembra que a nossa fisiologia, a nossa evolução não foi tão grande nos últimos milhares de anos? A mesma fisiologia que foi desenvolvida para você ter essa resposta rápida quando viu um leão e tinha que fugir dele, é a mesma que você simplesmente para aqui, começa a olhar para cima e pensar em todas as suposições do seu dia. Por isso que é tão importante lidar com o estresse. E o outro, que eu falei que é o sistema autônomo simpático e parasimpático, o parasimpático é onde a gente chama rest and digest, seria relaxe e digira, faça a sua digestão, mas seria descansa e faça a digestão. Aí tem uma frase, quando a gente vai estudar sobre neurobiologia, sobre evolução, fala, você não vai descansar, você tem coisas melhores para fazer do que a digestão, você não vai fazer a digestão quando você está evitando ser o almoço de alguém, que é a nossa fisiologia lá da savana. Se você está sobre o estresse, se você está pensando aqui em várias suposições de, nossa, segunda-feira eu tenho que voltar ao trabalho e eu esqueci de trazer aquela questão do financeiro que era importante, eu esqueci disso, daquilo, e você começa a fazer as suposições na sua cabeça, está estressado, você não vai fazer as digestões corretas. Lembra que a gente não digere apenas o que a gente come, mas as emoções, as situações. E o que é que tá acontecendo com tudo isso? Tá virando toxina no seu corpo, tá sendo estresse pro seu corpo e que vai te impedir de ter uma produtividade adequada. Por isso que é tão importante a gente entender essas frases do estresse, porque, de novo, o estresse é bom, mas a gente tem que saber quando utilizar as ferramentas corretas. Aí que é o que eu vou falar no final dessa nossa aula, dessa nossa conversa, desse dia do desafio. Eu vou falar no final como maneiras de driblar o estresse, mas também você não pode estar lá, ó, no azul. Não sei se tem alguém daltônico aqui, por favor, me fale, mas ali o começo do gráfico, a pessoa tá inativa, tá relaxado, tá no rest and digest, ela tá descansando e querendo fazer a digestão ali, não tá fazendo nada. Então, se você tá o dia inteiro assim, fala, você vai pra frente, não é o que você quer ser produtivo. Então, você precisa entrar nessa condição ideal, mas tem um ponto ali que você chega na fadiga. Então, você entra para outras fases do estresse, e algumas denominações dividem entre 4 fases, outras entre 3. Então, a terceira e a quarta fase pode ser quase exaustão e exaustão, ou simplesmente a exaustão. Colapso, que é onde você entra em esgotamento, no burnout, às vezes você está em burnout sem nem perceber. Eu não vou falar sobre o burnout hoje, eu me aprofundo em alguns outros locais, alguns outros treinamentos, mas tem gente que pensa, eu inclusive era essa pessoa, que pensava que o burnout era só quando, eu lembro que minha mãe teve um episódio que ela desmaiou na escola que ela trabalhava e foi pro hospital. E aí ela ficou um tempo lá, enfim, para mim o burnout era aquilo. Era você desmaiar, você entrar em colapso mesmo. Você não está bem, você não conseguir levantar da cama. Para mim isso era o burnout. Mas o burnout, tem pessoas que podem estar vivendo 2, 3 anos em burnout, que é esse colapso, mas não, às vezes ela não chega exatamente a esse colapso de você ter que ir pro hospital, mas que ela está vivendo em uma condição que já perdeu o prazer pela vida, não consegue ter mudanças ali entre feliz, triste, para ela é tudo a mesma coisa, tudo tanto faz o pôr do sol, o nascer do sol, tudo simplesmente tanto faz, a pessoa já está em burnout. Anedonia